Esse é mais um corte da minha live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. E o abuso espiritual caminha na mesma direção. Então eu vou fazer comentários agora para você de um capítulo da Bíblia que fala só sobre abuso. Jesus falando sobre abuso, é Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, Jesus está dirigindo palavras duras contra os mestres da lei e os fariseus, o grupo religioso mais zeloso dos seus dias, mais zeloso da lei. E Jesus fala a respeito deles. Então ele diz, primeiro, que os abusadores, eles usurpam a autoridade das Escrituras porque eles se assentam na cadeira de Moisés. Eles transformam a palavra deles, abusadores, em lei. É isso que Jesus está criticando no versículo 2. Está dizendo, olha, o abusador, ele pega a palavra de Deus e ele interpreta como ele quer, e ele faz com que a interpretação dele seja equivalente à palavra de Deus. E isso talvez seja o maior artifício, o maior recurso do abusador espiritual. Pastores, apóstolos, concílios, comissões denominacionais, colégios pastorais, bispos, que dizem o seguinte: a nossa interpretação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Isto é, eles se sentam na cadeira de Moisés. E Jesus está dizendo, isso, você não está na cadeira de Moisés. Mas não confunda a sua interpretação da lei de Moisés com a lei de Moisés. E a cadeira de Moisés é de Moisés, não é sua. Como seria interessante se nas nossas comunidades nós disséssemos, olha, o que eu compreendo da palavra de Deus é isso. Faz sentido para você? A minha interpretação da palavra de Deus é essa. E eu não estou sozinho, olha, tem muito mais gente na história da igreja que interpretou dessa maneira. Há um consenso histórico, né? Eu não estou dizendo sozinho, isso aqui não é da minha cabeça. Em 2000 anos de história da igreja, se um sujeito aparece dizendo que tem uma interpretação que só ele tem, isso é uma ofensa ao Espírito Santo que está nos guiando a toda a verdade durante os últimos 2000 anos aí, desde o Pentecoste, não é? Não faz o menor sentido. Jesus diz também que os abusadores, eles são hipócritas. No versículo 3 ele diz que eles não praticam o que pregam. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E eles vivem de fachada. Limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de ganância, cobiça e maldade. É aquele ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eles vivem de fachada. Jesus diz que eles são sepulcros caiados, os versículos de 25 a 28, do capítulo 23 de Mateus, Jesus fala, olha, eles limpam o exterior do copo. Quem vê de fora acha bonito. É claro, porque eles são hipócritas, eles não fazem o que eles dizem. E mais, por que eles não fazem? Porque aquilo que eles dizem ser a lei de Moisés e ser a verdade, e ser o imperativo ético, moral, o mandamento, Jesus diz, olha, eles fazem exigências exageradas. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, o versículo 4. O que isso faz? Quando alguém coloca um peso moral sobre mim, uma exigência moral sobre mim exagerada, eu não vou conseguir cumprir. E se eu não conseguir cumprir, isso vai gerar em mim o quê? Frustração, culpa e medo. Olha o mecanismo do abuso. Eu exijo demais de você, você não cumpre, eu sei que você não vai cumprir. Veja como o ambiente corporativo é abusador. Eu coloco uma meta em cima de você que eu sei que você não vai cumprir, e aí eu gero em você a frustração, você começa a duvidar da sua capacidade,
Você não alcançou. A meta era irreal. Era um fardo pesado demais. Aí você não realizou a meta, não alcançou a meta, você começa a duvidar da sua capacidade, você se frustra, aí você começa a se culpar, você se irrita, você entra num estado emocional de medo de perder seu emprego, de sofrer algum dano dentro da sua carreira profissional ou na sua empresa, e você trabalha nesse clima, é abuso, um ambiente abusivo, né? E na religião é isso, as igrejas fazem isso, os pastores fazem isso, impondo fardos sobre as pessoas morais e exigindo comportamentos que nem eles mesmos estão dispostos a sequer tentar viver daquela maneira. E Jesus está dizendo: vocês são hipócritas, vivem de fachada. Vocês assumiram a cadeira de Moisés e vocês estão gerando um ambiente tóxico, um ambiente adoecido, neurótico, neurotizante. Isso é uma doença. Os abusadores de Jesus, eles são narcisistas e vaidosos. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Versículo 5. No versículo 6, eles gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos melhores lugares nas sinagogas. Eles gostam de receber honra. São vaidosos e narcisistas. Eles falam de si o tempo inteiro. Eles gostam de reconhecimento público. Versículo 7. Eles gostam de receber saudações nas praças. É um negócio ridículo. O sujeito fica em pé ali no pátio da igreja para todo mundo passar e beijar a mão dele, beijar o anel dele e pedir bênção, pastor, para ele ficar dizendo: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu filho. Ele é o dono da bênção, ele que distribui para todo mundo. Você está vendo como funciona? O cara gosta de ser saudado na praça, na frente de todo mundo, e eles, a si mesmos, se exaltam. Versículo 12. Eles praticam a tal da autopromoção. Falam bem de si mesmos o tempo inteiro, se vendem o tempo inteiro, porque são narcisistas e vaidosos. Tudo isso Jesus que está falando, tá? Os abusadores, eles exageram, disse Jesus, os seus sinais exteriores de piedade. Fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Os adereços, né, os ornamentos das vestes de um judeu eram os filactérios e as franjas das vestes, os tzitzit, por exemplo. E eles fazem assim, exagerados, né, para exagerar os sinais exteriores de piedade, o versículo 5. E eles disfarçam a sua desonestidade e a sua hipocrisia com atos exuberantes de piedade e de devoção, longas orações com voz impostada, falando difícil com Deus, e você fica ouvindo aquilo, você fala: nossa, eu nunca vou orar desse jeito, eu não sei falar com Deus desse jeito, eu tenho até vergonha de orar, e que bom que esse homem de Deus está orando por mim, e eu estou debaixo da cobertura espiritual dele. Abuso, abusador, maldito. É isso que Jesus está falando. Os abusadores, eles fundamentam a sua autoridade nos seus títulos. Eles gostam de ser chamados de rabis, mestres, rabis. Eles gostam, você chega e fala com ele assim: boa noite, Geraldo, pastor Geraldo, apóstolo fulano de tal, bispo não sei que lá. Você não tem nome? Você pergunta o nome do cara: como é seu nome? É pastor Carlos. Não, eu perguntei seu nome, não seu título. Mas o título é mais importante do que a identidade, do que o nome. Jesus, hein? Tem 2000 anos isso aqui. Desenvolvem os abusadores relações hierárquicas desiguais. Um só é o mestre de vocês são irmãos. Por que tem que chamar o outro de senhor, de rabi?
de mestre, de apóstolo. Vocês são irmãos, disse Jesus. Mas não, o abusador ele precisa de uma relação hierárquica. O versículo 10, Jesus diz, não fiquem chamando de chefe. Vocês são irmãos. Não fica chamando de chefe, não estabeleça uma relação hierárquica na comunidade. Esse é o ambiente certo do abuso. Os abusadores infantilizam seus seguidores, chamando de filho, 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 filha, com diminutivos, Paulinho, Joãozinho, Marininha. A Marininha já cresceu, já fez mestrado, já tem 2 filhos. Não é Marininha, é uma mulher formada, mas Marininha é uma forma de você diminuir a opinião, de você diminuir a capacidade, a competência. Essa infantilização e essa afetividade perversa, queridinha, minha filha do coração, tudo isso daí vai estabelecendo uma relação de infantilidade. O versículo 9, Jesus diz, não chame ninguém de pai, vocês só têm um pai que está no céu, é o Pai Celestial. Incrível, né? Ele está falando isso aqui no contexto religioso, tá? Os abusadores, eles gostam de ser servidos. E Jesus diz, o maior entre vocês deverá ser o servo, e não o apóstolo. Você quer apóstolo? Então sirva. Eu lembro de uma pastora que disse, na televisão, eu vi esses ouvidos que Jesus há de ressuscitar, ouviram essa irmã dizendo, meu marido chega no aeroporto, não tem ninguém para carregar a mala dele, isso é um absurdo. Oi? Então o apóstolo é para ser servido? Não, Jesus falou que o apóstolo deve ser então o primeiro a servir. Ele é o maior da hierarquia eclesiástica, ele deveria ser o servo e não o servido. É incrível, né? Eles se julgam os abusadores mediadores do acesso ao reino de Deus. Eles não deixam entrar. Vocês não entram e não deixam entrar. O cara fica na porta. Ele diz quem pode, quem não pode, quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é do diabo. Ele é o guardião do portão do céu. Versículo 13. Eles não têm escrúpulos em fazer o mal com pessoas fragilizadas. Jesus denuncia os abusadores que devoram as casas das viúvas. Pessoas fragilizadas emocionalmente, atravessando dificuldades, né? Atravessando uma dificuldade econômica, financeira, precisando de ajuda, passando por um luto, passando por uma enfermidade na família, pessoas vulnerabilizadas circunstancialmente. Eu tenho uma família da igreja que o pai pediu para a filha, o pai com câncer em estágio avançado, pediu para a filha para ir numa igreja XPTO. E ela não queria levar, mas foi um pedido do pai. E ela levou na cadeira de rodas. E o pai passou embaixo da corrente da oração lá, que os pastores faziam, os bispos, e continuou na cadeira de rodas. E aí o bispo falou, se você não foi curado, entre naquela porta ali. E o pai dela disse, filha, eu quero entrar naquela porta. E ela já antecipando e antevendo que seria muito ruim. Mas ela levou, porque era o pai dela. E fez certo. É o pedido do pai dela. Chegou lá, o pastor disse assim, você, se estivesse num médico, daria só R$10? Só R$100? Quanto custa a consulta de um bom médico na cidade de São Paulo? E para Deus, você vai dar quanto? Esmola? Migalha? Na fragilidade de uma enfermidade terminal, no conflito da filha com seu pai, um homem na cadeira de rodas, um discurso desse, isso é um abuso da pior espécie. Mas os abusadores não têm escrúpulos em tirar vantagem de pessoas fragilizadas, porque na hora do desespero e do sofrimento,
e por uma filha, por um filho doente, a gente está disposto a fazer quase qualquer coisa, no desespero. E se a gente não tem pessoas ao nosso lado que nos cuidam, que nos protegem, inclusive dos abusadores, porque a gente perde um pouco do juízo nessa hora. E a gente precisa de amparo, de um ambiente seguro, de uma comunidade segura, de uma liderança religiosa segura e que vai ser protetora naquele momento de vulnerabilidade circunstancial. Os abusadores, eles são trabalhadores, viu? Isso a gente tem que tirar o chapéu. Abusador trabalha, incansável. Mas Jesus denuncia no versículo 15 que eles percorrem terra e mar para fazer um convertido, um prosélito. Mas quando conseguem, tornam o prosélito 2 vezes filho do inferno. Porque o prosélito que estava cego, agora vai ser guiado por outro cego, e os dois vão cair no abismo. E Jesus está dizendo, olha, vocês trabalham demais, percorrem terra e mar, mas vocês não trabalham para Deus, vocês trabalham para vocês mesmos. E as pessoas que estão confiando em vocês estão iludidas, enganadas e vão sofrer. Os abusadores escravizam seus seguidores através de votos e pactos. Tem igreja que o pessoal faz pacto de sangue, faz tatuagem, gera amarração psicológica, sabe? E aí Jesus denuncia nos versículos de 16 a 22, dizendo, olha, não jure, não jure. Você vai ficar obrigado pelo seu juramento, você vai fazer pacto, vai fazer voto. Eu lembro uma vez que eu peguei um táxi e o motorista do táxi falou assim para mim, doutor, o senhor é a minha última corrida de hoje porque eu vou para a corrente da fé. E eu não disse que era pastor, nada, e comecei a perguntar sobre a corrente da fé. E ele disse assim, eu tenho que ir, não posso faltar, porque Deus ama quem persevera e odeia quem retrocede. E são 40 dias da corrente da fé. E eu já estou no dia sei lá qual. E se eu faltar hoje, eu tenho que voltar para o primeiro dia, começar do zero, tudo de novo. E Deus, ele ama quem persevera e abomina e odeia quem retrocede. Aí você cria uma amarração simbólica. Você diz, ó, se você não vier 40 dias aqui para eu tirar o seu dinheiro, Deus não vai te abençoar. Não vai te dar a bênção que você está querendo, que você está pedindo. Isso é maldito. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é abuso espiritual. Amarrando as pessoas e fazendo com que elas assumam compromissos e se impliquem no compromisso que fizeram, mas um compromisso que elas jamais deveriam ter feito e deveriam ter assumido. Os abusadores, eles acendem os holofotes sobre as minúcias, mas esses holofotes sobre as minúcias só servem para desviar a atenção daquilo que é realmente importante e essencial. Jesus denuncia esses caras dizendo, vocês coam mosquito e engolem camelo. Vocês criticam a menina adolescente que engravidou do namorado, ou o namorado e a menina que se engravidaram, mas vocês praticam adultério na antessala do gabinete pastoral, se não dentro do próprio gabinete. Vocês abusam das suas paroquianas. Vocês são violentos. Vocês roubam dinheiro da igreja, mas ninguém está vendo, porque a oração é impostada, o terno é no último corte, tem segurança. O grande homem de Deus, abusador, abusador. E Jesus está dizendo, vocês com mosquito engolem camelo. Vocês dão dízimo, mas vocês não praticam a misericórdia, a compaixão e a justiça.